sou o pastor André Rangel e nós estamos estudando sobre os princípios básicos da vida cristã e hoje nós vamos falar sobre ceia. Como é celebrado e distribuído a ceia nas igrejas. O elemento que é usado na ceia para essa celebração é o suco de uva ou o vinho, o próprio vinho, né? E o pão asmo para as igrejas católicas, asmo ou asmo para as igrejas católicas, e algumas igrejas evangélicas também têm essa prática de celebrar a ceia com pão asmo ou pão asmo. O que é o pão asmo ou o pão asmo? É o pão sem fermento. É uma massa que é levada ao forno sem levar fermento. Ela é assada e ela não tem fermento. E também tem a hóstia, que é muito usado na igreja católica, e a hóstia é uma rodelinha fina, exatamente desse pão asmo ou desse pão asmo. A Bíblia relata nos evangelhos falando sobre essa celebração da ceia. E o próprio Jesus Cristo disse que a ceia era o memorial da sua morte até que ele volte, até que ele venha. Morte e ressurreição de Cristo. Mas eu gostaria de ler com você 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23 até o versículo 29. Paulo dando as recomendações relacionadas assim à ceia do Senhor. Ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Essas são as recomendações dadas pelo próprio Jesus e que Paulo assim absorveu e trouxe para a igreja de Corinto. Aí o versículo 27 é muito interessante quando o texto diz: por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. 1 Coríntios, querido, capítulo 11, está falando então como deve ser feita a distribuição da ceia, como deve ser feita essa celebração da ceia. A ceia é koinonia, a ceia é comunhão. A ceia ela é para ser feita junto com a igreja, no templo, reunidos ali, os irmãos, se abraçando, se confraternizando, demonstrando perdão, reconciliação entre os irmãos. Por isso a bênção da ceia não está inserida em bens materiais, não está na porta de um emprego, não está na cura de uma enfermidade, não está num relacionamento familiar, de paz, de tranquilidade, de comunhão. A bênção da ceia é a própria comunhão entre os irmãos, no momento dessa celebração, e claro, não só no dia da ceia, mas os irmãos vivendo em união, em comunhão, em confraternização uns com os outros. Mas a ceia então ela é dada para lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para lembrarmos desse memorial da morte de Jesus até que ele venha. A ceia não tem um tempo específico de quantas vezes ela deve ser feita no ano ou por mês. Geralmente a ceia nas igrejas evangélicas elas são realizadas uma vez por mês, mas isso pode ser diferente de uma igreja para outra. Você pode celebrar a ceia de 2 em 2 meses ou toda semana. O problema é que se você celebrar toda semana, parece que a coisa fica meio banalizada. Então a gente tem o costume mais de colocar a ceia uma vez por mês, geralmente no primeiro domingo, no segundo domingo. Isso vai de cada igreja.
A ceia, querido, então, ela não concede bênção. A ceia, ela é uma bênção. Agora, um versículo que nos chama muita atenção aqui, o versículo 27. Por que eu quis refrisar esse versículo? Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aí você presta atenção aqui. Quem é digno? Quem é digno de participar então da ceia? Seria eu, pastor? Seria você? Quem é digno? Quando você percebe ali na reunião da ceia, quem estava ali? Estavam os discípulos. Quem eram os discípulos? Pessoas que ficaram dispersas na hora que Jesus foi preso. Ali existia um traidor chamado Judas. Ali existia o Tomé, que só acreditava naquilo que via. Ali existia o Pedro, que era um homem assim, muitas vezes áspero, por que não dizer grosso, e era aquele camarada que negou Jesus no momento em que Jesus estava ali sendo castigado, sendo julgado. Ele então negou a Jesus Cristo. Então, se você perceber, como eles também não eram dignos, nós também não somos. Essa dignidade quem nos dá é Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que nos tornou dignos de participarmos da ceia do Senhor. Por isso, quando nós participamos da ceia do Senhor, é necessário que a gente esteja com uma vida no altar, na presença do Senhor, que a gente possa meditar nos nossos feitos, nos nossos erros, nas nossas falhas. E se nós estivermos em litígio com algum irmão, aborrecido com algum irmão, a gente deve ir ao encontro dele, pedir perdão, se reconciliar, para assim então poder participar da ceia do Senhor. Mas agora vamos então para o ponto principal. Como é feita a celebração da ceia das igrejas? Existem 3 doutrinas muito importantes relacionadas à celebração. É a transubstanciação, a consubstanciação e o memorial. O que seria a doutrina da transubstanciação que a Igreja Católica pratica e até mesmo algumas igrejas evangélicas praticam? A transubstanciação é a doutrina que crê na transformação dos elementos da ceia. Ou seja, o pão é transformado em carne de Jesus e o suco de uva ou vinho é transformado em sangue de Jesus no momento da celebração da ceia. Então essa doutrina ela crê exatamente sobre essa transformação. Se você observar o nome significa transubstanciação, ou seja, as substâncias são transformadas. Então é fácil de você memorizar, porque está no próprio nome, substâncias transformadas, transubstanciação. Então essa é a doutrina que transforma, então que crê que os elementos são transformados. A outra seria a consubstanciação. O que é a consubstanciação? A grosso modo, nós podemos, de forma assim, direta e prática, dizer que consubstanciação é a doutrina que crê na presença mística de Jesus nos elementos da ceia. O que seria isso? É exatamente o que eu falei no início. A ceia ela não concede bênção. Quem concede bênção é o próprio Jesus. Quem nos concede bênção é o próprio Jesus Cristo. A consubstanciação crer que nos elementos da ceia existe ali a presença mística de Jesus e que quando então eu for participar da Santa Ceia do Senhor, dessa celebração, eu estarei então sendo curado, a minha família será transformada, eu vou conseguir o desejo do meu coração, por isso eu preciso participar da ceia, porque a ceia é algo que os elementos eles têm assim a porção de Jesus, eles têm ali nessa substância existe a presença de Jesus, então eu preciso então participar da ceia do Senhor. Então essa é a doutrina que crê dessa forma. Mas existe também a memorial. O que seria a memorial? A memorial é aquela que crê que os elementos da ceia não são transformados e que não existe presença mística nos elementos da ceia. E essa memorial é o que está dizendo aqui no texto bíblico que nós acabamos de ler, que o próprio Jesus lembra no Evangelho de Lucas: fazer isto em memória de mim. Então a própria Bíblia responde: os elementos da ceia não são transformados, não existe presença mística de Jesus nos elementos da ceia.
Isso é um memorial que nós realizamos, lembrando do sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. Então agora nós vamos falar do outro ponto, que é sobre a distribuição da ceia. Como é feita então a distribuição da ceia do Senhor? A distribuição da ceia do Senhor, em primeiro lugar, nós podemos dizer que existe a ceia ultra restrita. O que seria a ceia ultra restrita? É aquela ceia em que somente os membros daquela igreja local podem participar. Somente os membros daquela igreja local podem participar. Se vier um outro membro de outra igreja, ainda que seja da mesma denominação, não vai poder participar, porque aquela igreja celebra, aquela igreja faz a distribuição da ceia como ultra restrita. A ultra restrita, então, ninguém mais pode participar. Aí você vai tirar as suas conclusões, qual que está certo. Se é a ceia ultra restrita, se é a ceia restrita, se é a ceia ultra livre, se é a ceia livre. Você mesmo vai tirar as suas conclusões dentro do que o texto nos ensina. Por exemplo, na igreja que eu pastoreio, a nossa igreja é ceia livre, não no sentido banalizado. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Agora existe também a ceia restrita. O que seria a ceia restrita? No nosso caso, eu como pastor batista, somente os membros da Convenção Batista Brasileira, somente aqueles membros que fazem parte da Convenção Batista Brasileira podem participar da ceia. Então a ceia restrita não é uma ceia fechada somente para os membros da igreja local, mas ela é fechada dentro da denominação. Somente aqueles que fazem parte da Convenção Batista Brasileira podem então participar da ceia do Senhor no momento da distribuição. Essa seria a ceia restrita. Agora temos também a ceia ultra livre. O que vem a ser essa ceia ultra livre, a doutrina da ceia ultra livre? Existem muitas igrejas que fazem esse tipo de ceia ultra livre. A ceia ultra livre, qualquer pessoa pode participar. Qualquer pessoa que esteja dentro da igreja, seja ela de outra religião, seja ela de outra denominação, seja ela cristã ou não cristã, gato, papagaio, periquito, qualquer pessoa que esteja ali, está ali dentro, pode participar da ceia do Senhor. Agora existe então a ceia também livre. Como eu disse antes, a ceia livre é a ceia da igreja que eu pastoreio. Eu entendo, dentro da palavra de Deus, que todas as pessoas que são crentes em Jesus Cristo, independente da sua denominação, que foram batizadas por imersão nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que estão em plena comunhão com a sua igreja, essas pessoas então são convidadas a participar da ceia do Senhor. Essa é a ceia livre, não no sentido banalizado, mas no sentido que qualquer crente em Jesus Cristo, a pessoa é convertida, a pessoa está em comunhão com a igreja, essa pessoa então pode participar da ceia do Senhor, da ceia livre. Tá bom, querido? Então esse é o estudo que eu quero dar para vocês hoje sobre a ceia do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.